vocês? Estamos aqui com o professor Erivaldo, que é o presidente da Fundação Cultural Palmares, que participou aqui conosco dessa oficina de Oloiês, né? Encontro de Ogãs, aqui no terreiro Oiabagã. Então, professor, o que o senhor tem a dizer desse momento importante para a nossa comunidade afro-religiosa? Olha, foi um momento de muita felicidade esse domingo, que a gente presenciando essa oficina, a evolução dos participantes, e terminou com uma orquestra maravilhosa. Os nossos tambores não podem ser calados, então a gente tem cada vez mais capacitar esse povo para que a gente tenha sempre, porque o nosso Deus, ele gosta de música, nossos orixás, eles gostam de música, então a gente não pode deixar isso morrer. A Palmares participa ativamente de todas as oficinas, Brasil afora, e querendo incluir nós temos um projeto na Palmares chamado Virada Cultural Afro, e queremos incluir a capacitação de Ogãs dentro da Virada Cultural Afro, isso para o Brasil inteiro. Ora, a nossa cultura ela tem que ser cada vez mais vista, a nossa cultura tem que ser cada vez mais exposta. A nossa religiosidade, que é uma religiosidade que preserva o meio ambiente, que preserva as matas, que preserva os rios, as cachoeiras, os mares, ela precisa ser respeitada. E para mim participar desse evento foi singular, foi uma coisa assim de grande emoção. A gente vê o pessoal tocando descoordenadamente e depois a gente vê uma sinfonia, né? Então, para mim, foi muito importante. Outra coisa também, nós temos visto que está o crescente ato de racismo religioso em todo o Brasil. Semana agora, nós tivemos a apreensão de mais de 1000 bichos no Mercadão de Madureira, bichos esses que eram destinados à comunidade afro-religiosa. O que o senhor, enquanto presidente da Palmares, orientaria a nossa comunidade como forma de se precaver desses ataques e principalmente na preservação de seus direitos do livre exercício de fé? A Constituição é muito clara. A Constituição, no artigo 5º, ela institui o direito a você professar a sua fé. Ora, mas existem governos que são intolerantes. Você chega ali no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o prefeito de Campo Grande proíbe a criação de animais dentro da capital Campo Grande. Só pode criar para efeito da religião afro-brasileira a 100 quilômetros de distância. Quando essas pessoas compram os animais que voltam, eles são apreendidos. Então, existem muitos fatos desse de intolerância. Existem fatos, como aconteceu no Rio de Janeiro, de apreensão de animais. Nós temos que resistir. Nós temos que mostrar que nós conhecemos a lei, porque antes de existir o direito de defesa, claro que ninguém está ali para sacrificar animais por sacrificar, já existia o direito de você professar a sua fé. E, além disso, é bíblico, né? Está lá na Bíblia, lá no Gênesis, quando Deus diz a Abraão, Abraão, sacrifique o seu filho no altar do Senhor. Abraão subiu a montanha, quando ia sacrificar o filho dele, a voz de Deus aparece e diz, Abraão, você já demonstrou a sua fé. Apareceu uma ovelha e ele fez, mate essa ovelha e entregue no altar do Senhor. Ali estava sacramentado a oferta, a oferenda. Então todas as religiões ela tem uma oferta, ela tem uma oferenda. E por que essa perseguição com as religiões de matriz africana? Nós temos certeza que isso vai ser uma etapa vencida, como foi a questão da titulação de terras quilombolas, e vai ser também mais essa etapa, porque nós somos fortes. Nossa religião produz muita fé nesse país, né? Grandes governantes estão com as contas por baixo. Escondidas, mas eles vão ter que mostrar, porque a nossa religião é poderosa. Uma outra conversa é sobre o mapeamento, né? Brasília está entregando agora, por esses dias, o resultado do mapeamento, né? E como que o senhor vê esse momento também, não só para Brasília, mas como para todo o Brasil?
é um momento muito importante, porque se você pegar o censo lá de 2010, quem professava fé de religiões de matriz africana tinha lá 50 pessoas. Aí você faz o censo, você faz o mapeamento e descobre que tem mais de 300 terreiros. Não é? Então, é uma coisa para o governo do Distrito Federal repensar. O governo federal repensar e começar a construir políticas públicas para essas comunidades. Olha, nós temos 300 terreiros, nós precisamos levar para cada um desses terreiros políticas públicas, políticas de saúde, políticas de cultura, pontos de cultura, para que essas comunidades não sejam vistas como uma aberração. Essa comunidade tem que ser vista como uma religião, que chegou aqui subjugada e produziu milagres de fé no extremo ocidente, como disse o poeta Caetano Veloso. Mas nós precisamos, a cada momento, fazer essa resistência. A cada momento. Nós queremos, no dia 3 de maio, mostrar ao governador que é possível fazer mais. Nós queremos, no dia 3 de maio, mostrar ao governo federal que é possível fazer mais. E isto vai servir de modelo para o Brasil inteiro. Isso vai servir de modelo para o entorno de Brasília. Né? A gente tem que mostrar aos deputados de Goiás, aos deputados da região que limita aqui, metropolitana, mostrar que a gente pode fazer um mapeamento. E nós vamos ter grandes surpresas no Brasil inteiro, porque o Brasil é da religião afro-brasileira. Porque dentro desse processo do mapeamento, né, é importante até para que esse quantitativo desperte, né, o poder público para essas nossas necessidades sociais. Principalmente porque pai de santo também vota, mãe de santo também vota, Iaô vota, Ogã vota, e nós precisamos ser respeitados enquanto integrantes de uma comunidade que tem que nos colocar à margem dela, não é isso? E a partir do momento, então, que esse mapeamento vai ser apresentado, eu creio que também virá aí não um empoderamento, mas um fortalecimento dessa nossa comunidade. Eu não tenho dúvida. O mapeamento é a existência, é a geopolítica, é você ter ocupação. Você tem que ocupar os espaços. E o terreiro era invisível. Agora ele vai passar a ser visível. A gente tem que mostrar ele para Brasília inteira. A gente tem que mostrar o letreiro dele para Brasília. Você passa nos grandes templos da Igreja Católica, nos grandes templos da igreja, das igrejas cristãs, fundamentalistas muitas vezes, preconceituosas muitas vezes, mas você vê. E nós temos que ser vistos. Nós não podemos ficar mais escondidos em guetos. A gente tem que mostrar à sociedade que nós existimos, porque a pior forma de discriminação é a invisibilidade. A invisibilidade nos torna ninguém, nos torna invisíveis, nada. Então a gente precisa mostrar à sociedade brasileira que nós somos vistos, que nós temos que ser vistos. E esse mapeamento é de suma importância, porque a cultura tem que dar importância aí. O Estado brasileiro é laico. O Estado brasileiro é laico, mas todo o Estado do Brasil tem um padroeiro. Toda cidade do Brasil tem um padroeiro da fé cristã. O Congresso Nacional tem um crucifixo, tem um crucifixo. Então, eu preciso também que a minha religião esteja em todos os lugares para quem professa aquela fé e que não seja objeto de discriminação. Certo. Então, dia 3 de maio, né? Todo mundo lá na... Dia 3, eu estou costumando dizer que vai ser uma nova abolição. Né? Vai ser um novo momento. Vai ser um momento em que nós vamos mostrar para o povo de Brasília e mostrar para o povo do Brasil que nós estamos construindo uma nova história. O Brasil vai fazer 200 anos de independência, nós estamos completando 130 anos de abolição e nós vamos mostrar para o povo brasileiro que nós precisamos construir uma nova história. Nós precisamos construir a história dos nossos orixás, contar a história dos nossos orixás. Porque o povo brasileiro muitas vezes não sabe, mas no Brasil colônia existia um acordo entre a igreja católica e a colônia, que era de quem conquistasse um território teria na mão um padroado. O que é esse padroado? O rei daquele local se tornava padroeiro.
se tornava padroeiro. E isso disseminou a religião católica pelo mundo inteiro. Cada navio negreiro que vinha para o Brasil, você tinha um padre ferrando os negros com o crucifixo da Igreja Católica. Então nós precisamos dar essa guinada. Nós temos que mostrar uma história diferente. Nós temos que mostrar que a mitologia do povo iorubá é mais importante do que a mitologia grega. É mais rica do que a mitologia grega. Foi isso tudo aqui que mobilizou os grandes intelectuais do Brasil, do mundo, pela cultura iorubá e pela cultura afro-brasileira. Então nós somos resistentes, porque nós somos filhos de reis e rainhas que vieram habitar no Brasil. E para isso nós temos que a cada momento fortalecer isso. Muito obrigado. Então, é isso aí, né? Nós, então, podemos convidar toda a comunidade para estar lá no dia do lançamento. Toda a comunidade deve estar lá no dia 3 de maio de 2018. Vamos fazer um cortejo. Vai ser um grande cortejo. Vamos fazer um cortejo. Mãe Baiana e o grupo aí está organizando um grande cortejo para a gente chegar no Museu da República. Lá no museu. E aqui a partir de que horas? A partir das 10 horas, nós vamos fazer esse lançamento e que vai ser é uma redescoberta do Brasil e uma descoberta das religiões de matriz africana. E nós vamos divulgar isso para o Brasil inteiro, para cada estado ter o seu mapeamento. E aos outros estados que estão ouvindo, eu vou tentar no dia fazer uma transmissão ao vivo do evento, né, para poder ver, para poder fazermos aí, colocarmos todos os nossos irmãos das religiões de matrizes ameríndias, né, afro e ameríndias, que saberem o que está acontecendo em Brasília e também fortalecerem, né, porque nós precisamos fortalecer o nosso processo, o nosso povo. Então, é isso aí, muito obrigado. E TV Onibodê, Projeto Onibodê tocando frente. Vamos lá. Grande abraço.